atividade avaliativa, avaliação nacional, programa em rede, mestrado profissional em educação física, professores Eduardo Naves e João Paulo Carvalho. Disciplina 01, problemática de educação física. Primeiro texto nós vamos analisar, referente aos aspectos legais. Ele é um texto, né, que vai falar sobre as LDBs que embasam a prática da educação física até chegar nos momentos atuais. Faz um recorte no tempo, começando lá por 1961, onde a educação física ela era obrigatória nas séries primárias, né, e ela era obrigatória até 18 anos. A partir de 1971, com a reforma educacional, vai mudar então a denominação da modalidade de ensino, que vai se chamar então primeiro e segundo grau. Nesse momento, então, ela vai deixar de fazer referência ao limite de idade. Ela passa a ser obrigatória, então, a todos os níveis. E ela se torna facultativa a algumas categorias. Por exemplo, aos trabalhadores que trabalhassem mais de 6 horas por dia, a quem tivesse mais de 30 anos, a quem prestasse serviço militar, a quem fosse fisicamente incapacitado. No ensino superior, ela vai ser vista como um meio de tirar a atenção dos estudantes, né? Politicamente era importante que eles fossem desmobilizados. Então tem-se uma visão que nas aulas de educação física elas não precisavam ser pensadas, né? Refletidas, conceituadas, porque não transmitiam conhecimento. Elas eram apenas relacionadas à parte prática mesmo, não era relacionada a essa questão tinha uma ênfase muito grande nesse fazer prático, né? Não se questionava, não se priorizava a questão do pensamento. E vai ser na LDB de 1996, onde a educação física vai deixar de ser vista como uma atividade e passa a ser vista como um componente curricular. Ela passa a ser um componente curricular, então, obrigatório em todos os níveis do ensino básico, né, que é compreendido pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E se torna, então, facultativa também no ensino noturno. Na sequência, no ano de 2003, uma nova versão, atualização da lei, que na visão dos autores, né, no texto se discute a questão se foi um avanço ou um retrocesso. E eles apontam a questão do retrocesso, por conta de tratar a disciplina como eminentemente prática, privando os alunos dos conhecimentos. Então, essa redução à prática, né, traz também agregada a isso essa visão biologicista. Consequentemente, surgem dúvidas na interpretação de quem deveria fazer ou não, né? Quem estaria apto a fazer a aula, quem estaria respaldado, né, pela lei de não fazer a aula. Então, aí aponta-se algumas discussões relevantes no texto com relação a essa questão. Quem deve fazer a aula? Está dispensado do quê? Né? Da parte prática, está dispensado da aula, e aí surge então essa necessidade, né, de conhecer a legislação, saber entender a questão da dispensa. E no texto eles trazem um relato de uma intervenção que foi feita em uma escola particular que buscava entender, né, a partir de uma interpretação mais rígida da legislação, e lá eles perceberam algumas questões na dispensa, né, dos alunos, a importância de saber interpretar a lei corretamente. Então esse é um problema que requer a interpretação adequada da lei, né? Requer também mecanismo de controle da dispensa, que exige mecanismo de controle, que foi feito, né, nessa intervenção nessa escola, onde os alunos dispensados da parte prática tinham que acompanhar a aula, né, a parte teórica, e tinham que produzir também. Não era simplesmente estar afastado, estar lá sem fazer nada e nada a fazer na aula. Não tinha nenhuma responsabilidade a fazer na aula. Então, no texto dos aspectos legais, a gente vem então para o texto do afastamento, que era outro texto sugerido na disciplina, né?
Então, os aspectos legais a gente viu que acaba contribuindo para o afastamento a partir do momento em que os alunos, né, nas suas dispensas, por motivos supérfluos, acabam se afastando das aulas e se privando dos conhecimentos. Na disciplina que é muito mais do que o fazer prático, né? Então, no texto cita uma questão interessante, que é a questão da disciplina, do professor ser um dos mais queridos pelos alunos, principalmente nas séries iniciais. E isso vai se perdendo com o passar do tempo, por diversos motivos, né? Com a repetição dos conteúdos, a prática repetitiva, o aluno tem a mesma aula de voleibol do sexto ao terceiro ano, o esporte como um conteúdo prioritário. Uma questão importante também que acaba gerando afastamento é a exclusão das meninas das atividades, um privilégio aos meninos, né? As meninas, por ter vergonha de se expor, por ter traumas já de situações vivenciadas, acabam também se afastando das atividades, como uma proteção, né? Acaba tendo medo, né, de vivenciar situações desagradáveis e acaba se auto-sabotando, né? Não se permitem participar daquelas atividades ali. Outra coisa que contribui para o afastamento é o favorecimento dos mais habilidosos, que aqui também acaba interferindo muito na questão das meninas, né? Que nós vamos ver mais à frente, no texto a seguir, sobre a questão do gênero, essa construção social do corpo das meninas e dos meninos. Então, esse favorecimento dos mais habilidosos também contribui para o afastamento. É um desafio, então, para o professor, né, propor que essas aulas mistas, né, que as meninas e os meninos aqui tenham possibilidade, né, de participação juntos, né, nessa aula mista, e que essa aula mista realmente seja uma aula que propicie essa construção, né, de respeito. Então, esse afastamento pode se dar por diversas situações. Ele é um problema que não comporta soluções simples. Ele é um problema que nos diz que a inclusão, né, refletindo sobre isso, a gente pensa que a inclusão é um direito inegociável, né, a todos, não aqueles mais habilidosos. Então, a aula deve ser um local que todos devem estar aptos a participar, né? Ressignificar as experiências negativas, né? Essas vivências, esses traumas que já vêm com as meninas, com os meninos também, né? Com todos, de situações anteriores. O professor, na aula, deve ressignificar, né? Dar possibilidades para que todos tenham acesso, né? A situações, a práticas inclusivas, onde vai respeitar, né? Suas limitações. Para isso, uma das coisas importantes é diversificar as práticas, né, para além dos esportes. Hoje, na nova a BNCC, né, traz a questão dos conteúdos, né, dos componentes, né, muito além dos esportes, né. Então, é importante o professor se atentar a essas situações, né, de diversificar os conteúdos. Nós vimos que um dos problemas o que gera afastamento é a prioridade que se dá ao esporte em detrimento dos outros componentes. Outro tema relacionado nesse texto é com relação à indisciplina, né? Que a indisciplina era entendida pelos autores como uma agitação excessiva, aluno que é para sentar está de pé, que é para estar de pé está sentado, conversa paralela, a falta de respeito entre eles, né? Em alguns casos até com o professor mesmo. Uma coisa importante que o autor traz, que é a indisciplina não é a ausência de conhecimento de regra, de normas. Uma coisa importante abordada no texto é a questão da relação família e escola, né? Que muitas vezes é conflituosa ao se tratar da indisciplina. Fica um jogo de empurra-empurra, ao jogar a responsabilidade um para o outro. A família acha que não é responsabilidade dela resolver ou cuidar daquela situação, e a escola vice-versa. Então é necessário o entendimento, né, de cada um assumir as suas responsabilidades, e que aquilo ali é situação comum, né, de resolução dessa problemática. As ações devem ser integradas, né? A escola deve acolher, né? A escola deve acolher como família, né?
Então cada um aí tem o seu papel. A solução desse problema então requer um processo, né? Então metodologias inclusivas, metodologias que atendam o problema, né? A escola deve estar atenta à problemática, saber intervir de forma efetiva. Uma coisa importante se falar quando a gente trata então do afastamento, né, nos processos e nas metodologias, é entender que nessa diversificação das práticas corporais aí, né, que elas sejam tematizadas, que seja abordada então enquanto conteúdo curricular, né, que essas proposições, proposições didáticas, né, façam com que aconteçam aprendizagem efetiva para todas as dimensões do conteúdo, né, seja ele prático, teórico, estético. Então aí no texto os autores apontam algumas sugestões, né, de estratégias como futebol carreiro, sport education, que são proposições para realmente que tenha uma aprendizagem significativa, né? Que não seja apenas uma aula por si só, pelo esporte lá, né? Esse conteúdo tão privilegiado nas aulas de educação física, como a gente viu, é um dos motivos que pode acabar acontecendo esse afastamento, né? Então, esse trato pedagógico, né, no esporte, essas sugestões abordadas no texto são possibilidades de serem efetivadas na escola. E fazer com que construa-se nas aulas, né, que tenha construção de valores. Uma das coisas que se observa na juventude de hoje é a falta de referência, né? Quem são os seus ídolos, né? Quais são os valores que essas pessoas elas espalham por aí. Então essa falta de referência um pouco da juventude também atrapalha nessa construção de valores. Ao discutir essa problemática, então a gente viu que uma das coisas apontadas, né, também pelo afastamento, é a questão da exclusão das meninas, né? Então aqui a gente já passa então a entender, passa a discutir então o terceiro texto que nós vamos abordar, que é a questão de gênero, que é um texto bastante significativo, com uma discussão bem interessante, onde ele começa a nos falar, os autores começam nos falando, né, sobre a questão da importância de conhecer as diferenças, né? O professor deve entender, né, qual a diferença de sexo, né, que é estritamente biológico, de gênero, de sexualidade, como se dá essa construção das identidades aí. O professor deve entender, então, procurar entender como é construído, como esses corpos são construídos, né? Eles são construídos socialmente, eles são construídos no seu ambiente familiar. A família geralmente, né, é um dos primeiros locais onde muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças vão ter os seus direitos às práticas corporais negadas, né? Vão ser ali primeiro trato com isso é de menina, isso é de menino. Muito comum, muito forte o relato das meninas quando querem fazer um futebol e a família, o pai e a mãe já diz, não, isso não é coisa de menina. E aí então já começa a entender como esse corpo é construído, né? Lá nos lares, né? Na família já vem fortemente essa relação. E esses corpos então vão ser construídos, né? Vão formar as identidades. Os homens têm mais repertório motor, né? O homem, a criança, quando nasce, o menino, ele ganha um passaporte à liberdade, a explorar os ambientes. E a menina já é condicionada nos seus brinquedos, nas suas brincadeiras, a ter um outro trato, né? Com muito menos repertório motor, que vai repercutir lá no que nós falamos anteriormente, no afastamento. Então, quando eu não tenho repertório motor, eu acabo me afastando das práticas corporais, eu vou ter medo de me expor e sofrer algum trauma, porque eu não me acho bom o suficiente para estar naquele ambiente. Então, esse repertório motor, essa construção social do corpo, acaba repercutindo lá no afastamento também, como nós vimos anteriormente. Uma coisa importante de tratar nessa problemática é essa questão da formação das turmas, né? Como abordado anteriormente também. Turmas mistas, mas efetivamente um trato inclusivo, né? Não turma mista por si só, mas que depende da pedagogia, da metodologia adotada pelo professor, né? Uma disputa, né, de tensões, geralmente os meninos requerem o espaço para eles, né?
Então é importante essa construção de aulas mistas para justamente já compreenderem que essas relações elas têm que estar em equidade, né? Meninos e meninas devem ter os seus mesmos direitos. E bom para as meninas requererem o seu direito, entender o direito que elas têm de estarem ali, né? E aí também os meninos já entender que é importante conviver com o diferente, né? Criar essa relação mais próxima para futuramente formar uma sociedade justa a partir dessa convivência compartilhada, né, de experiências, formando identidades aí a partir dessa convivência, conflituosa em alguns momentos, harmoniosa em outros, mas é a vivência. Também nos faz refletir sobre a questão desses corpos diferentes, né? Meninos e meninas, eles têm que ter direitos e oportunidades iguais. Não basta apenas ter direitos e oportunidades também iguais. Tem que saber qual é esse ambiente, né? Essa turma mista lá. É um ambiente acolhedor? Eles têm o mesmo direito, mas eles vão ser tratados da mesma forma? As mesmas oportunidades? Então esse ambiente onde acontece a aula deve ser um ambiente acolhedor, deve ser um ambiente onde essas vivências inclusivas valorizam as diferenças, né? Tratando o ser humano na sua totalidade, não simplesmente como tratado na pedagogia tradicional, como vista na discussão anterior, a questão do favorecimento, né? Lá no afastamento fala a questão do afastamento se dá também por privilegiar aqueles mais habilidosos, né? Então que essas atividades sejam voltadas, né, a valorizar as diferenças, para assim amenizar, né, em algum momento a gente conseguir superar essas tensões da educação física escolar e o gênero. Continuando aqui, muito obrigado, professor Eduardo, por apresentar tão bem esses textos, né, que foram a base da nossa disciplina. Depois das questões de gênero, a gente vem falar das inquietações do tratamento do esporte, né? E aí a gente tem aqui o autor, o Barroso, fazendo a problemática com 6 perguntas, né? Perguntas que eu acho que já tiveram na cabeça de todos os professores. Mas o resumo dessas perguntas é para fazer a gente refletir qual que será que é a forma mais adequada de tratar o esporte no espaço escolar, né? E também como é que a gente pode abordar da melhor forma possível o esporte na escola, né? Sempre respeitando a inclusão, o direito de todos participarem, como já foi explicitado nos temas anteriores, né? Como tratar o esporte na escola potencializando a inclusão de todos, os mais habilidosos, os menos habilidosos, o deficiente, né, as meninas e os meninos. Então para responder esse problema, essa questão, ele vai ampliando esse debate e aí descreve sobre como que o esporte foi abordado ao longo da história nas aulas de educação física, né? E aí como ele bem faz, e os outros autores trazem também nos textos anteriores e daqui para frente também, ele tensiona, né, a questão tradicional, né, do ensino tradicional com o ensino renovador, as práticas inovadoras com as práticas esportivistas, né, o todo com o biológico. Então, dividindo em modelo esportivista, ele descreve as características desse esporte para o modelo tradicional na escola. O esporte na escola, dentro dessa perspectiva, tem como característica privilégio do quarteto fantástico, de algumas modalidades. Esse quarteto fantástico, que é o futebol, handebol, basquetebol e voleibol, não diversifica essas práticas. A segunda característica mais comum é a prática descontextualizada, ou seja, foco na prática em si, sem preocupação com nenhum conceito. E a terceira característica é foco nos gestos técnicos, uma importância na técnica, né? O foco é na perfeição do movimento. Em relação à abordagem renovadora, que ele faz esse contraponto, né? Esse tensionamento, a gente pode dizer que ele
estabelece como característica os pilares aqui dessa prática, tratando o esporte na escola, né, de acordo com essa perspectiva, é estimular o estudante a compreender o fenômeno esportivo de forma crítica, né, refletir sobre esse fenômeno, praticar esse fenômeno sabendo do que se trata, né, sabendo das suas dimensões, das suas facetas. E uma das outras coisas que ele aponta que é uma característica dessa prática renovadora é dar novos sentidos ao esporte. Como dar novos sentidos? É impregnar de sentido esse esporte trabalhando por meio de temáticas. E aí ele aponta alguns caminhos, o Barroso aponta alguns caminhos para a gente tratar o esporte na escola, algumas respostas, né? É claro que, como diz ali nos outros temas que já foram citados anteriores e mais para frente, não comporta uma simples resposta, exige muito cuidado, debruçar em cima desse tema, mas uma das coisas que ele aponta como sugestão para superar essa problemática é diversificar as modalidades, né? Ou seja, sair dos 4 balls lá, dos quarteto fantástico. Assim eu reduzo o afastamento, como já o professor Eduardo já disse aqui, né? Eu torno as aulas mais interessantes, significativas. Segunda coisa que ele aborda é tematizar as aulas, dar um conceito, trazer os saberes conceituais, para que o estudante entenda que não é só o gesto técnico que importa aprender coisas que vai ajudar ele a ler criticamente o mundo. E a terceira característica dos pilares aqui, que é uma da sugestão, não é característica, uma sugestão para o tratamento do esporte na escola, é garantir a participação de todos, que já foi citado também, né, que é um dos motivos que fazem os estudantes se interessarem da prática, não se sentir incluído, né? Então a prática é para todos, o esporte é para todos. Então negar esse conhecimento não é um jeito de tratar o esporte na escola, né? Então essas 3 coisas que ele aponta como sendo primordial para superar essa problemática. Depois a gente vai para o texto. A gente vai para o texto aqui do Gonzalez, Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, que ele vai trazer uma análise das atuações docentes. Vai analisar a atuação do professor. E aí, para fazer essa análise, ele vai contrapor, né, 2 das práticas, que é uma prática inovadora e a prática tradicional. Então, novamente, aparece esse tensionamento entre a prática docente tradicional esportivista com a prática inovadora. Isso aparece em todos os textos, esse tensionamento entre essas 2 perspectivas. Então ele está dizendo que para analisar essas práticas, o tradicional e a prática inovadora, ele vai dividir por categorias. A atuação docente com 4 categorias a partir de 4 dimensões. Essas 4 dimensões estão ligadas ao que ele chamou ao desinvestimento pedagógico ou abandono do trabalho docente, né? Que é o professor que não dá aula, não tem proposta de trabalho. Ele está mexendo no celular enquanto o aluno está dando aula, ele propõe ali, joga uma bola, ele rola a bola, né? Então, para essas 4 categorias, para analisar esse trabalho docente, a primeira é o processo de transformação da área. Para fazer essa análise, ele é o que ele chamou de o que nós estamos entre aí, o não mais e o ainda não, né? Que a partir de 1980 há uma renovação, né? É um movimento de renovação da educação física escolar, mas que verifica assim, a gente não quer esse tipo de prática tradicional esportivista, né? Então, não mais esse tipo de prática tradicional. Mas ainda não, porque
ainda não está claro qual que é o caminho, né? Apesar de querer essa renovação, ainda não está claro qual que é o caminho para ter essa renovação. Então, ali a gente tem uma insegurança da área, né? Não, a gente já tinha uma segurança de saber o que era, o que a gente tratava, o que a educação física tinha que tratar, que era o esporte mesmo, né? Era assim, era ensinar o gesto técnico, e agora rompeu com isso. E agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Então, tem essa insegurança. A segunda categoria seria as condições objetivas de trabalho, que se refere ao salário, às condições de planejamento, à formação continuada, também a questão estrutural, de material. Então essa é a segunda categoria. A terceira é a cultura escolar em relação à disciplina, né, da educação física, que os gestores não sabem do que se trata a educação física, não sabem qual é o conteúdo em si, quais são os nossos saberes, e não reconhecem a importância da educação física na escola, né? Além da hierarquização ali que a gente tem do currículo, que componente nosso não é entendido como importante, tal como os outros componentes curriculares. A quarta categoria seria as disposições sociais, né? Da história de vida do professor, a experiência pessoal e profissional do docente. Então, seriam as convicções que esse professor tem, as ideologias, né, que influencia na prática docente. Quais convicções ele tem, no que ele acredita. Desenvolvimento pedagógico, o abandono, é um problema que não aceita respostas simples, como várias outras problemáticas que estão apresentadas aqui, né? Exige-se compreensão e intervenção. Então, precisa entender o problema, né, o todo. Não é um problema que recai só sobre o sujeito, não é culpa somente do indivíduo. Não se trata de fazer uma acusação moral, né, de que a culpa é do professor, ele escolhe essa prática. Não, a gente viu aqui nessas categorias que há um processo todo que justifica essa prática docente, né, em detrimento a uma prática que é inovadora. Né? Por que alguns professores escolhem fazer a prática inovadora mesmo tendo as mesmas condições dos outros, né? Então ele analisou isso e então é uma problemática que exige sim uma leitura mais ampla para um dia, quem sabe, ser superada. A sexta e última análise se refere à teoria e prática, a relação entre teoria e prática. A relação é que a Quedarido chama de relação entre o ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, mas que se refere a essa relação entre a teoria e prática na educação física escolar. Ela propõe discutir sobre se deve relacionar a vivência corporal com os saberes conceituais dessas práticas corporais. Então, qual que é a melhor forma de relacionar teoria e prática? Então, ela mais uma vez aqui temos um tensionamento entre a prática tradicional, do ensino tradicional, e no movimento renovador da educação física, né? A gente sabe que o ensino tradicional está focado, enfatiza o fazer, a prática, né, e tem como característica o ensino reduzido à prática esportiva, né? Então não tem, mais uma vez aqui, né, não tem diversificação nem das práticas corporais. É um ensino alienado e descompromissado, ou seja, como a gente viu no item anterior, não está contextualizado, não trabalha a dimensão conceitual, né? Não está preocupado com os saberes, e sim com o fazer, com os gestos técnicos. Aqui nós temos um extremo, né? A prática pela prática. Do outro lado, a gente tem o saber sobre o fazer, que é a característica do movimento renovador. E aí aqui a gente já tem uma prática corporal contextualizada e uma dimensão conceitual e procedimental. Então, aqui a autora também salienta a importância da gente não cair em extremos, né? Não a prática só pela prática, nem só também conceituar a prática a ponto de nunca ter a vivência. Então, aqui ela aponta como sendo importante para a superação a necessidade de uma formação continuada para os professores,
para estar preparado para integrar teoria e prática. Né, a gente está no movimento aí, como foi dito anteriormente, do ainda não e do não mais, mas do ainda não, né? Então, a formação continuada ela vai garantir que a gente tenha clareza do que a gente deve fazer, né? Como coligar mesmo a prática e a teoria de maneira satisfatória. E aí exige também, que eu já disse, integrar a prática e a teoria, para que assim a gente tenha o ensino da educação física escolar de uma forma completa, né, de uma forma rica. Então, para finalizar, a gente conclui que essas problemáticas todas não comportam soluções simples, que as questões são complexas e existe um olhar para o todo, começando das questões históricas que acompanham a nossa disciplina da escola. A aprendizagem dos saberes e vivências do componente curricular é um direito de todos os estudantes, não só dos mais aptos, não só dos meninos, dos que têm repertório motor, dos que são trabalhadores ou não, dos que estão fora do mercado de trabalho, das que não são mães, etc. Garantir a inclusão nas aulas de educação física é uma das coisas apontadas para a superação das problemáticas. Para superar essas problemáticas, aponta a formação continuada do professor como algo central. Para romper com o ensino tradicional, práticas esportivistas, biologicistas, e compreender e potencializar as práticas inovadoras na educação física escolar.